Fala galera, concurseiro e concurseiras de todos os cantos. Meu nome é Anderson Araújo, estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto Noções de Direito para o seu primeiro concurso. A minha intenção aqui é trazer um conteúdo bem resumido, mas bem objetivo, provando para você, inclusive com questões, que você não precisa fazer uma faculdade de Direito para resolver algumas questões de noções de Direito. E nem precisa temer essa disciplina que a cada dia mais está sendo cobradas em diversos concursos, por mais básico, por mais simples que eles sejam. Então, o meu objetivo aqui é te ajudar nisso e dando continuidade ao direito administrativo, a esse tema, a esse ramo do direito. Eu estou seguindo na aula 1. Na aula 0 eu dei introdução e agora vamos para a aula 1, partindo para os princípios que regem a administração pública. Superado lá na aula 0, na aula 0, o que é a administração pública, vamos partir para os princípios. Lembrando que posteriormente eu colocarei conteúdos de outros ramos do direito também, como penal, processo penal, direitos humanos, etc. Minha intenção vai ser trazer bem resumido para você não precisar ler 200 páginas de um PDF de um único tema, nem assistir 300 videoaulas. Então vamos lá, esse tema é muito fácil, esse tema cai em tudo quanto é concurso, inclusive para promotor, advogado, analista judiciário do STJ. Então ele também cai nos mais simples, porque ele é um tema simples, mas todo servidor público precisa entender quais são os princípios que regem a administração pública. Até porque se você pensa em ser um servidor, você tem que andar segundo esses princípios. Então vamos lá. Para começar, vamos falar dos princípios explícitos na Constituição Federal. Como eu falei antes, o direito administrativo ele não tem um código, não tem uma única lei, como a CLT, que vai reger ali o direito do trabalho, ou como o Código Penal, que vai reger ali toda a parte do crime, das penas, né? O direito administrativo é um conjunto, você reúne várias normas e ali vai direcionar a atuação da administração pública. Então, se tem várias normas que auxiliam nessa condução, nesse agir da administração pública, a melhor forma de começar é consultando a Constituição, que é a norma maior do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, a administração pública, ela está na Constituição, ali a partir do artigo 37, vai até o 41. E ela já começa dizendo assim, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aqui já é uma questão dada em concurso público, porque muitos são os concursos, inclusive os de nível médio, que sempre perguntam qual das alternativas abaixo não é um princípio explícito na Constituição. Ou ele fala assim, quais dos princípios abaixo não é um princípio constitucional que rege a administração pública de forma expressa. Então ele sempre cobra do candidato se ele sabe quais os princípios expressos, explícitos que estão na Constituição. E aí a gente tem um mnemônico, que é conhecido como o LIMP, pois o direito administrativo rege-se por outros princípios também, além desses, porém explícito em outras normas ou implícitos. Mas os explícitos e cobrado dessa forma quanto a explícito ou implícito é o LIMP, que está na Constituição, no artigo 37. E aí a gente vai conhecer cada um deles, um conceito bem simples, e eu vou trazer palavras-chave para quando você lê na questão, você entender de que princípio ele está falando. E às vezes sem conhecer muito, sem entender todo o conceito, sem entender todo o contexto, mas pegando essas palavrinhas, vai te remeter para aquele princípio. Então vamos lá, conhecer cada um deles do LIMP.
E aí o mnemônico é o LIMP, e aí você não vai esquecer, porque quando você pega questões, quando você pega lá a alternativa A, B, C, D dentro da questão, vai ter lá o LIMP, toda vez tem um LIMP. É só bater o olho e ver qual que não faz parte do LIMP. Isso vai te ajudar muito a resolver questões. Você vai ver, não precisa fazer uma faculdade de Direito para entender princípios da administração pública. Então você vai fazer esse concurso, eu vou te mostrar aqui noções de direito, é tranquilo e dá para entender e dá para passar em concurso. Então vamos lá. O princípio LIMP, o L de legalidade. E esse princípio vai dizer que a administração pública não pode fazer o que não está na lei. Enquanto a gente faz tudo o que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei manda ela fazer. E aí, isso é um contexto bem genérico, mas dentro das questões, a palavra-chave que vai te direcionar a esse princípio é quando ele fala assim, a administração pública age quando determinação legal, quando por determinação legal. Essa palavra determinação legal, ela te aponta para o princípio da legalidade. E vale dizer que esse princípio, ele é multidisciplinar dentro do direito. Em vários ramos do direito, no civil, no penal, no processo, o princípio da legalidade está em todos, porque direito fala de lei. Então, está na lei é legalidade. Partindo para o próximo princípio, é o da impessoalidade. E esse princípio, para mim, é o segundo colocado que mais é cobrado nas questões. O primeiro é a eficiência. No vasto número aí de questões, a eficiência vem sendo cobrada direto, mas a impessoalidade fica em segundo lugar. Então é bom lembrar desse princípio e entender. O princípio da impessoalidade, ele sempre vai trazer um contexto que o agente, o servidor público, está agindo com sentimentos, seja de apreço ou desapreço, seja de dar privilégios a um e um tratamento ruim para outro. O princípio da impessoalidade, ele vai evitar exatamente isso. O servidor tem que tratar todos e atender todos de forma igualitária, de forma igual, conforme a lei. Vale dizer que algumas questões mais elaboradas, ela vai dizer que o agente público vai tratar todo mundo de forma igual, desde que não haja uma norma jurídica que diferencie o tratamento. E aí a gente pode citar o deficiente, né? A pessoa portadora de deficiência. Quando ela chega lá na fila, tem prioridade no atendimento. Então aí o servidor público não vai tratar todos iguais, porque há uma norma jurídica que trata os desiguais de acordo com as suas desigualdades, e isso está na Constituição também. Então, princípio da impessoalidade, o agente público tem que tratar todos iguais, tem que agir de forma igualitária, não pode ter sentimentos de apreço ou desapreço, de favor ou desfavor com os particulares. O próximo princípio é o da moralidade. E a moralidade o nome já é bem explicativo. É tratar, é agir com probidade, com ética, com moral, com os bons costumes, com bom senso. E quando você fala em impessoalidade, quando algum servidor trata um diferente do outro, tem um tratamento diferenciado, automaticamente ele está ferindo o princípio da impessoalidade e também ferindo o princípio da moralidade. E tem questões que casam muito isso, de querer linkar um princípio no outro. E quando linka-se impessoalidade com moralidade, a questão está correta. Quando a gente trata o cidadão de forma desigual, trazendo ali diferenças no tratamento. E o princípio da publicidade, que aí eles cobram questões também, que o princípio da publicidade não é apenas divulgar. O princípio da publicidade tem um teor maior que se refere à transparência. Não é só publicar, não é só colocar um edital colado na parede da repartição pública. O princípio da publicidade, ele tem um caráter de transparência, de mostrar à sociedade o que a administração pública vai fazer, quanto vai pagar, e isso tem que ser público, para que
a sociedade tenha essa noção, essa visão transparente do agir, do administrar da coisa pública. E é um princípio bem tranquilo também de ser entendido. O próximo princípio é o da eficiência, e aí vale dizer que o princípio da eficiência ele não é originário na Constituição, ele foi emendado via emenda constitucional número 19 no ano de 1998. E isso já foi perguntado em prova, qual dos princípios constitucionais entrou via emenda constitucional. E aí você vai ver, limpe o último, que é a eficiência, o E de eficiência, entrou depois. E o que quer dizer esse princípio da eficiência? É você fazer tudo de forma eficiente. E aí, quais são as palavras eficientes? Quais as palavras-chave para entender isso? A palavra-chave para entender eficiência: presteza, com economia, sem desperdício, fazer mais com menos, fazer mais com qualidade, não fazer mais de todo jeito, não gastar desnecessário, é ter presteza. Então essas palavras-chave vai te levar a marcar a alternativa correta dentro de uma questão que cobre os princípios da administração pública explícito na Constituição. E aí vamos dar sequência ao estudo. E por que eu falei do princípio da impessoalidade e que ele é o segundo mais cobrado? Porque ele tem um parágrafo exclusivo para ele na Constituição. Por quê? Quando a gente pensa em agente público, a gente pensa muito no poder executivo, nos prefeitos, nos governadores, e isso cai em prova, principalmente sobre prefeito. E aí o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição vai dizer o seguinte: a publicidade dos atos, dos programas, das obras, dos serviços e de campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar, e aí eu grifei, nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O que é que ele está falando aqui? Princípio da impessoalidade. Não deve ter promoção pessoal, não deve ter uma elevação daquela pessoa, daquele agente. E isso cai muito nas questões falando de prefeitos. Porque o prefeito não pode fazer uma obra, não pode fazer uma campanha vinculando aquilo à imagem dele. Porque quem faz não é o prefeito, quem faz é a prefeitura, é o ente, é o município que faz com dinheiro público, não é o prefeito. Então esse parágrafo do 37, ele está fazendo menção ao princípio da impessoalidade. E esse parágrafo praticamente é copiado e colado dentro das questões, contextualizado ali com a situação. Então é importante você gravar esse princípio, entender esse princípio. Dando continuidade, vamos entender que existem outros princípios que regem a administração pública. E aí a gente vai falar da proporcionalidade, da razoabilidade. E esse princípio já é autoexplicativo. O que é proporcional, o que é razoável. Mas dentro das questões, você vai ver palavras-chave. E as palavras-chave para entender esse princípio de razoabilidade e proporcionalidade são meios, fins e adequação. Então, os meios e os fins, o qual a administração pública está agindo, tem que ser adequado, tem que haver uma adequação. O que é proporcional? É mais proporcional você construir uma escola num bairro que tem 500 alunos, que tem que se deslocar para outro bairro, outra cidade, ou você duplicar uma estrada, uma rodovia que o fluxo de veículos quase não se nota. Então aí usa razoabilidade e proporcionalidade. E dentro de questões mais elaboradas, que esse princípio é muito simples, mas dentro de uma questão mais elaborada, aí vai dizer que tem uma autora, que mais para frente eu vou explicar, ela fala que esse princípio serve para frear o poder e a atuação discricionária do Estado. E discricionária é aquele que você tem uma folga de agir segundo a sua vontade. E aí eu falei lá na minha dica de poderes.
O administrador ali vai agir de forma de conveniência e oportunidade. Mas o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, é o que vai frear essa discricionariedade do agente. O outro princípio é a motivação. E aí a gente não pode confundir, e as questões fazem o candidato confundir motivação com motivo. Quando a gente fala de motivo, a gente está falando dos fatos, da situação em si. Quando a gente fala de motivação, estamos falando da exposição dos fundamentos. Uma coisa é eu contar, a chuva foi lá, derrubou a ponte e a gente precisa fazer outra ponte. A prefeitura vai ter que fazer outra ponte. Isso aí é um motivo. Agora, a exposição dos fatos e fundamentos se chama motivação. A prefeitura vai ter que construir uma ponte que caiu com a enxurrada para garantir o direito de ir e vir do cidadão, porque é dever do Estado prestar essa assistência. Isso aí é a motivação. É a exposição dos fatos e dos fundamentos. O porquê da coisa e o dever da coisa. Outro princípio é a supremacia do interesse público, e esse é um princípio não explícito na Constituição, mas explícito em normas ordinárias, ou seja, em outras leis, e ele também despenca nas provas. E é bem simples de entender. A administração pública tem poderes, tem prerrogativas e tem deveres que sobrepõem-se aos direitos dos administrados. Então, visando o interesse da coletividade, a administração pública vai cessar ou vai limitar ali um direito de um único particular para atender o interesse público. E nas questões, a palavra-chave é esse: interesse público, interesse da coletividade. É um princípio muito tranquilo e muito cobrado nas provas. Outro princípio é o contraditório e a ampla defesa. E aí, quando a gente fala de contraditório e ampla defesa, só uma breve diferença é que o contraditório é você ter a ciência, é você ser citado, ser intimado, é você ter a ciência do processo que está acontecendo ali contra você. Já a ampla defesa são armas. Quando fala ampla, é você usar de todos os meios de provas necessários, de todas as ferramentas técnicas para você se defender, para você entrar ali num processo administrativo e evitar uma sanção ou num processo judicial. Então, a ampla defesa ela é algo maior, mas geralmente é cobrado como junto, contraditório e ampla defesa, uma coisa só. Que é isso, você se defender. E sobre esse princípio, para questões mais elaboradas, tem súmula falando sobre o depósito. O depósito seria você pagar, né? Que a gente fala de preparo em determinado processo judicial, chama de preparo, outro fala de depósito, de garantia. Dentro do direito administrativo, existe o processo administrativo. Então, você não é obrigado a pagar esse preparo, esse depósito recursal, que é garantir o juízo, para poder para você recorrer, para ter a admissibilidade do seu recurso. No direito administrativo, por causa do contraditório e da ampla defesa, que é um princípio que a pessoa que está sendo ali arrolada no processo tem, ela não pode perder o seu direito por causa desse princípio. Ela vai entrar com o recurso mesmo sem fazer depósito, sem pagar, sem fazer esse preparo recursal. Mas isso é para questões mais elaboradas. Mas o básico é isso, ampla defesa e contraditório é para você ter todas as armas ali, ter ciência do processo e se defender. Porque senão a administração pública estaria agindo de forma arbitrária e não dando possibilidade de defesa, né, para o administrado ou para o servidor de forma interna. Né? O próximo princípio é a segurança jurídica. E aí, em questões atuais, estão cobrando esse princípio como proteção à confiança. Isso, para mim, eu estou vendo aí, está sendo novidades nos concursos. Né? Proteção à confiança ou segurança jurídica, que é o normal. E o que é que ele quer dizer? Quer dizer que a segurança jurídica ela vai garantir ali um direito. Se houver uma nova interpretação de uma norma, não pode essa norma agora interpretada de forma inovada voltar e
tirar o direito de quem já conseguiu com a velha interpretação. Aí eu coloquei como exemplo o transporte imodal. Vamos dar um exemplo. A pessoa vai entrar numa, num órgão público e ali a administração pública paga a passagem. Aí o servidor coloca que usa 5, 6 ônibus, pega 6 conduções para chegar. Vai da região dos lagos até o centro do Rio pagando a passagem e tal, fazendo baldeação, pegando várias passagens. E aí ele ganha. Com o passar do tempo, o novo lá gestor entende que o órgão público vai pagar o modal, uma para ir e outra para voltar, né? Então, o servidor público agora vai se adaptar a essas novas regras. Isso é só um exemplo. Então, ele vai começar a receber agora a passagem modal, 2 passagens. Mas não vai precisar devolver tudo aquilo que ele já recebeu. Isso porque tem a segurança jurídica. Não pode uma nova interpretação sair voltando e bagunçar tudo que já foi concedido. Então, o princípio é da proteção à confiança. Muito simples de entender também. Que é nova interpretação não vai voltar, não vai retroagir bagunçando aquilo que já foi determinado pela administração pública. Vai contar dali para frente. Outro princípio é autotutela. E o princípio da autotutela, ele tem uma nova nomenclatura, que inclusive eu fiz uma prova sobre isso, foi até da PRF, e eu errei essa questão porque eu não conhecia essa palavra. Sindicabilidade é a mesma coisa que princípio da autotutela. Só que sindicabilidade, ela ainda é um controle maior, é algo maior. A autotutela é você ter controle dos seus atos. A administração pública, quando ela está agindo ali, ela tem a autotutela. Ela pode controlar, fiscalizar os seus próprios atos. E aí ela revoga, ela aí anula. Isso se chama autotutela, quando a administração pública tem esse poder de controlar, fiscalizar os seus próprios atos, seja anulando por ilegalidade ou revogando por conveniência e oportunidade. E aí nós vamos para o próximo princípio, que é a continuidade do serviço público. E isso também cai em questão. E quando a gente fala em continuidade do serviço público, temos que lembrar que nas questões eles vão falar de greve, corte de energia elétrica, que é um tema muito recente, é o corte de energia elétrica, que foi lá entendimento do STJ. O que quer dizer? Que os hospitais, as unidades de saúde, que tem pessoas ali precisando de aparelho para respirar, para sobreviver, cirurgia, etc., não pode ter a energia cortada, porque o serviço de saúde é um serviço público contínuo, universal, tem lá todos os princípios da parte da saúde. Então, mesmo que a companhia elétrica vai lá, notifica, diz que não pagou, que o Estado está devendo, o município está devendo a conta de luz, já está em atraso, mesmo com notificação, ele não pode cortar a energia do hospital, porque tem um caráter de continuidade do serviço essencial. E aí a gente também pensa em greve, vamos fazer greve, mas não pode ser de todo jeito, tem que ter o mínimo, a continuidade do serviço público deve prevalecer. Então não pode ficar zero transporte público, não pode ter zero atendimento à saúde, não pode ter zero segurança. Então, por causa do princípio da continuidade do serviço público. Outro princípio, que aí é um princípio e ao mesmo tempo é um atributo dos atos, é a presunção de legitimidade. O que a administração pública presume-se que é legítimo, que é verdade, que até que se prova o contrário é lícito, é legal. Então é um princípio muito básico, mas é isso, a administração pública em seus atos, até que se prova o contrário, ela age de forma legítima, com probidade, com boa fé, com veracidade. Outro princípio, e não cai muito em questões, mas é um princípio inclusive novo, mas pode cair, né? É o princípio da especialidade. Isso está ligado muito à administração indireta, que vamos estudar mais à frente. Que o órgão, e aí a gente não fala órgão, fala autarquia, né? As autarquias, as entidades da administração indireta, elas têm que atuar com a finalidade para que elas foram criadas, porque a administração pública indireta, elas foram criadas por lei específica ou
autorizada por lei para que aquelas pessoas ali, e eu falo de pessoa jurídica, atue com o devido fins. Então, como exemplo, a gente tem o INSS, o IBAMA, o DETRAN, cada um tem uma atuação bem específica. Então, eles não podem abandonar esse fim, essa atuação deles, para fazer outras coisas. Não dá para imaginar o INSS tratando de como fosse um banco, se ele tem a ver com a Previdência, com a Seguridade Social, nem com o IBAMA, que tem que tratar do meio ambiente. Então, esses são os exemplos simples para você entender isso em questões, a gente vai ver isso em questões e você vai ver que é tranquilo esse tema. E aqui eu resumi 10 videoaulas só sobre os princípios e a parte que é mais cobrada nas questões. Então, nós vamos dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo e no próximo vídeo eu vou vir em cima das questões sobre esse tema e você vai ver que não precisa fazer faculdade de Direito para entender noções de direito. Forte abraço, até logo mais. Estuda que a tua vida muda.